Hare Krishna, tudo bem pessoal? Bem-vindos a mais um videocast do Ramayana aqui no Clube do Dharma. Hoje a gente, dando continuidade à leitura, vai ler o capítulo 11 da segunda parte aqui dessa obra, Ramayana romanceado pelo Krishna Dharma, disponível no sankirtana.com, que está aqui na descrição do vídeo, o site, para quem tiver interesse em adquirir. Como a gente está listando os vídeos aqui, sempre lembrando, né? A gente está listando os vídeos aqui em ordem cronológica, então a gente está chamando aqui de capítulo 21, ok? Na nossa descrição. Então, o último capítulo que a gente leu foi intitulado, né? A Terrível Descoberta de Rama, que foi o capítulo em que Sita tinha sido raptada, né? E aí Rama descobre que Sita tinha sido raptada, né? Porque ele viu que ele foi enganado e quando ele voltou para onde Sita estava, ele viu que Sita não estava mais lá, ele saiu à procura de vestígios dela, encontrou com Jatayu, que era o abutre amigo dele, que lutou contra Ravana quando ele tentou raptar Sita, né? E aí Ravana acaba matando ele, né? Corta as asas dele e depois que ele vê Rama, ele morre, né? Aí ele fala para Ramachandra que foi Ravana que raptou Sita e que ele tentou ajudar, mas não conseguiu. E Rama parte à procura de Sita. Ele vai então seguindo direções, caminha na floresta, vê vestígios dela pela floresta, vai seguindo esses vestígios, se encontra com algumas personalidades, se encontra com o Rakshasa, que era um Gandharva, né, um habitante celestial que tinha sido amaldiçoado por Ashtavakra Muni, e aí ele se liberta da maldição porque ele é derrotado por Rama, ele é morto por Rama, né? E aí quando ele surge assim, quando ele é morto e ressurge na forma celestial dele, ele fala para Rama para onde Sita tinha ido, e fala para ele encontrar com o rei dos macacos, Sugriva, e que quando ele ajudasse Sugriva a reconquistar o lugar dele, que era o trono, né, como rei dos macacos, que tinha sido tomado por Bali, que era um outro macaco também muito poderoso, ele receberia a ajuda de Sugriva e dos outros macacos, do exército de macacos, para encontrar Sita. E aí Rama então partiu à procura desses macacos. E hoje, o capítulo de hoje, então, vai ser, parece aqui, né, o encontro de Rama com os macacos. Então vamos lá. Então, lendo aqui, nosso capítulo 21, aqui na nossa descrição, e aqui na obra, capítulo 11 da segunda parte, intitulado Rama encontra os macacos. No alto de um pico da colina Rishamukha, Sugriva ouviu os gritos de Rama. Ele olhou ao redor e viu os dois príncipes às margens do lago. Ao vê-los, imediatamente se encheu de temores. Os dois humanos pareciam dois deuses poderosos. Sugriva se perguntou se eles teriam sido enviados por seu irmão Vali, que mantinha uma inimizade constante contra ele. Os grandes arcos e espadas dos príncipes causavam medo ao coração de Sugriva. Ele correu de volta para sua caverna e disse a seus 4 companheiros: 2 guerreiros poderosos disfarçados de ascetas vieram aqui. Certamente isso é obra de Vali. Despachados por ele com o propósito de me procurar e me matar, aqueles 2 heróis logo chegarão aqui. O que devo fazer? Os 5 grandes macacos, que eram todos encarnações dos deuses e que pertenciam à raça celestial dos Vanaras, sentaram-se juntos e discutiram. Eles decidiram subir num pico alto e observar os guerreiros. Ao saírem de sua caverna, saltaram de rochedo em rochedo, derrubando grandes árvores com seus braços poderosos. Tigres e leopardos fugiam com medo vendo os macacos pulando pela encosta da montanha. Depois de chegar a um lugar alto, eles se reuniram e olharam para o lago Pampa. O principal conselheiro de Sugriva, Hanuman, que era filho do deus do vento, Vayu, disse então: Que motivo há para preocupação, Sugriva? Aqui estão apenas 2 homens. Não vejo Vali, a verdadeira fonte de seu medo. Tampouco Vali pode vir aqui, graças à maldição de Matanga. Hanuman aconselhou Sugriva a observar de perto os 2 guerreiros. Por seus movimentos e gestos, ele seria capaz de determinar seu real propósito.
Ele não deveria ceder ao medo desnecessário. Talvez os dois homens tivessem vindo como amigos. Sugriva ainda não tinha certeza. Ele havia experimentado a raiva maliciosa de Vali em várias ocasiões. Ele respondeu a Hanuman: Nenhuma confiança pode ser depositada em reis, ó sábio. Eles nunca descansarão até que todos os seus inimigos estejam destruídos. Sinto que esses dois guerreiros são os emissários de Vali. Mesmo que demonstrem amizade, devemos ser cautelosos. Caso contrário, tendo ganhado nossa confiança, eles cumprirão o propósito perverso do meu irmão. Sugriva disse a Hanuman para assumir a forma de um Brahmane e se encontrar com os guerreiros. Ele deveria estudá-los cuidadosamente e em seguida apresentar um relatório. Hanuman, que aceitou Sugriva como seu rei, curvou-se respeitosamente e saiu. Saiu saltando para a base da montanha. Como filho de Vayu, possuía grande poder místico. Ele então assumiu a forma de um humano e, parecendo um peregrino mendicante, aproximou-se de Rama e Lakshmana. Hanuman prostou-se diante dos príncipes e perguntou em tons respeitosos: O que traz vocês, brilhantes ascetas, a essa região? Vocês parecem dois sábios régios aptos a governar o mundo inteiro. Seus arcos enormes brilham como arco-íris, suas espadas parecem terríveis e seus braços são como as trombas de poderosos elefantes. No entanto, estão vestidos como brahmanes. E por que vocês choram com tamanho desânimo? O que procuram neste lago? Sua presença aqui é um mistério, embora sejam bem-vindos. Vocês parecem o deus do sol e o deus da lua em visita à terra, iluminando essa grande montanha com seu próprio brilho. Talvez vocês sejam poderosas expansões do Senhor Supremo. O astuto Hanuman examinou de perto os dois irmãos. Pôde entender que não eram homens comuns. O macaco tinha uma devoção profunda por Vishnu, e ao olhar para Rama, sentiu seu amor ser despertado. Aquele humano parecia-lhe um velho conhecido, embora nunca o tivesse encontrado antes. Hanuman ponderou sobre aquilo. Certamente se tratava do Senhor encarnado. Que propósito profundo o trouxera até aquele lugar? Hanuman decidiu revelar sua identidade. De mãos juntas, disse-lhes que era ministro de Sugriva. Sugriva era o rei dos Vanaras, mas fora banido por seu irmão. Ele agora buscava a amizade dos príncipes e estava esperando no alto da encosta da montanha. Os irmãos estavam relaxados e sorridentes. Eles ouviram Hanuman com atenção. Rama animou-se escutando suas palavras e disse a Lakshmana: Este encontro é realmente uma boa sorte, querido irmão. Aqui está o ministro de Sugriva, que é o macaco que procuramos. Meu coração e minha mente são tocados pelo discurso deste nobre Vanara. Certamente ele estudou todas as facetas da gramática sânscrita, pois suas palavras são perfeitas e proferidas em um estilo gentil e altamente poético. Semelhante discurso tornaria amigo até mesmo um inimigo com a espada. Rama pediu a seu irmão que respondesse Hanuman. Assim, Lakshmana informou ao macaco que eles tinham ouvido falar de Sugriva e desejavam se encontrar com ele em ato de amizade. Hanuman sorriu. Percebendo que os dois irmãos divinos estavam buscando a ajuda de seu mestre, ele sentiu que o reino de Sugriva já estava recuperado. O macaco voltou a falar com alegria. Por favor, primeiro me digam qual é o propósito de sua vinda a essa floresta isolada. Com um gesto, Rama exortou Lakshmana a explicar tudo a Hanuman. Lakshmana contou-lhe em poucas palavras tudo o que acontecera com Rama desde o exílio. A narração dos muitos infortúnios de Rama angustiou Lakshmana, que falava com lágrimas escorrendo em seus olhos. Descrevendo como Kabandha os havia orientado a encontrar Sugriva, o príncipe concluiu: Este Rama, cujo pai Dasharatha era homenageado diariamente por todos os reis da terra e que possui virtudes ilimitadas, agora busca o refúgio de Sugriva, o senhor dos macacos. Quando o príncipe descontinuou sua fala, Hanuman ficou de pé com as palmas das suas mãos unidas. Ele se voltou para Rama e disse: Em verdade, é uma grande fortuna para Sugriva que vocês o estejam buscando como aliado. Ele também está sob o peso da tristeza, tendo perdido seu lar e sua família nas mãos de seu poderoso irmão. Ele agora vive com medo nessa alta montanha. Venham, eu os levarei até ele. Rama e Lakshmana entreolharam-se com alegria. Hanuman assumiu sua forma de macaco e de joelhos
disse aos príncipes que montassem em seus ombros. Então o poderoso macaco saltou montanha acima, carregando Rama e Lakshmana com facilidade. Em poucos minutos, Hanuman estava diante de Sugriva. Colocando os irmãos no chão, ele os apresentou ao chefe dos macacos. Contou a Sugriva tudo o que Lakshmana relatara sobre o exílio e a busca por Sita. Hanuman elogiou muito os príncipes e recomendou a Sugriva que aceitasse sua oferta de amizade. Sugriva olhou para os dois irmãos, com sua mente maravilhada por seu brilho e poder evidente. Como Hanuman sentiu forte amor e devoção despertando em seu íntimo. Ele se levantou e dirigiu a palavra a Rama. Eu estou muito honrado por você ter buscado minha aliança, ó Rama. Sua retidão, suas virtudes e sua bondade para com todos os seres são bem conhecidas. É unicamente meu benefício que você tenha chegado aqui neste dia. Ó nobre, se minha amizade é aceitável para você, por favor, segure minha mão. Façamos um pacto permanente. Sugriva estendeu sua mão para Rama, que a agarrou firmemente. Rama abraçou vigorosamente o macaco e os dois sentiram grande felicidade. Hanuman então acendeu um fogo e o santificou com mantras védicos. Rama e Sugriva se sentaram perto do fogo e juraram aliança. De mãos dadas, circunambularam o fogo em sentido horário, enquanto se olhavam contentes. Sugriva disse: que nossa amizade dure para sempre. Suas tristezas e alegrias agora são minhas, e o contrário é igualmente verdade. Hanuman quebrou um grande galho de uma árvore do sal e o colocou no chão como um assento para Rama e Sugriva. Ele quebrou outro de uma árvore de sândalo e o ofereceu a Lakshmana. Quando todos estavam sentados, Sugriva começou a contar a Rama sobre si mesmo. Fui banido e hostilizado por meu irmão mais velho, Vali, e agora vago pela floresta com muito medo. Ó Rama, ele roubou minha esposa e tirou o reino de mim. Mesmo agora, ele busca me destruir. Por favor, proteja-me do meu irmão hostil. Rama riu muito e respondeu: sem dúvidas, o serviço é o fruto da amizade, ó poderoso macaco. Você não precisa ter medo de Vali. Este macaco imoral logo estará morto, atravessado por minhas flechas infalíveis. Você verá Vali abatido e estirado ao chão como uma montanha despedaçada. Sugriva se tranquilizou. Ele tinha certeza de que logo recuperaria sua esposa e seu reino. Ele novamente apertou a mão de Rama e lhe agradeceu. Sugriva garantiu a Rama que buscariam por Sita até encontrá-la, quer ela estivesse nas entranhas da terra ou nas abóbadas do céu. Você deve saber com certeza, disse ele, que nenhum deus e nenhum demônio pode manter Sita consigo, assim como não é possível manter comida envenenada no estômago. Quando a amizade entre Rama e Sugriva assim foi firmada, os olhos esquerdos de Sita, Vali e Ravana pulsaram ao mesmo tempo, pressagiando um bem para a princesa e um mal eminente para os outros dois. Depois que os irmãos e os macacos comeram uma refeição de raízes cozidas e folhas da floresta preparada por Hanuman, conversaram mais uma vez. Sugriva disse a Rama que tinha visto, não muito tempo atrás, um grande Rakshasa voando pelo céu e segurando uma donzela que chorava. Ele a ouviu gritar: Rama, Lakshmana! Isso certamente foi o sequestro de Sita. Sugriva continuou: eu vi a princesa se contorcendo como uma cobra nas mãos do demônio. Ela me viu sentado com meus 4 companheiros no topo da montanha. Foi quando ela jogou suas joias embrulhadas em um tecido. Rama agarrou o braço do macaco. Você viu minha amada Sita? Onde estão essas joias? Traga rapidamente para mim. Sugriva se levantou e adentrou na caverna. Depois de alguns minutos, retornou segurando a trouxa que Sita jogara. Ele a colocou diante de Rama, e as joias radiantes brilharam sob o sol intenso. Rama caiu de joelhos e pranteou: Sita, minha querida. Ele pressionou as joias contra o peito. Pensando em sua esposa sequestrada, começou a sibilar como uma serpente provocada em sua toca. Ele se virou para Lakshmana, que se ajoelhara ao seu lado. Veja aqui, Lakshmana, as joias brilhantes de Sita. O Rakshasa deve tê-la carregado nessa direção. Lakshmana olhou para as joias e respondeu a Rama: Não reconheço os braceletes nem os brincos, porque nunca olhei para o rosto ou corpo da princesa, mas reconheço as tornozeleiras
que eu via todos os dias enquanto me curvava a seus pés. Rama se levantou rapidamente e falou com Sugriva. Diga-me para onde o demônio levou Sita. Onde ele reside, Sugriva? Por causa daquele demônio, exterminarei toda a horda de Rakshasas. Ao levar Sita, ele abriu amplamente os portais da morte. Deixe-me saber seu paradeiro e o atirarei à presença da morte nesse mesmo dia, acompanhado por todos os seus seguidores. Sugriva ficou cabisbaixo e teve de admitir a Rama que não tinha conhecimento do paradeiro de Ravana. A cidade dos Rakshasas era desconhecida aos macacos e igualmente desconhecida aos humanos. Talvez até mesmo estivesse em outro planeta, pois os Rakshasas podiam se mover livremente por qualquer lugar. Mas Sugriva jurou solenemente que encontraria Sita. Rama não deveria ceder à tristeza. O que quer que fosse necessário para localizar a princesa, Sugriva e seus macacos empreenderiam. Sugriva tranquilizou Rama. Não permita que a dor domine você, grande herói. Os homens sábios enfrentam cada calamidade com firmeza, nunca cedendo à dor. Somente os tolos são vencidos pela lamentação, perdendo sua inteligência e força e afundando como um barco sobrecarregado. Ó Rama, estou aqui para ajudá-lo. Deixe a sua dor de lado. Rama enxugou seu rosto com seu pano e sorriu para Sugriva. Ele se sentiu consolado com as palavras do macaco e agradeceu seu conselho. Ele exortou Sugriva a começar a busca por Sita imediatamente. E mais uma vez prometeu matar Vali. Sugriva e seus ministros sentiram imenso prazer em ouvir a promessa de Rama e consideraram seu propósito realizado. Sugriva jurou sua amizade e serviço infindáveis e inabaláveis a Rama, que então perguntou: Diga-me como você foi exilado, querido amigo. Por que você permanece aqui nessa montanha solitária, padecendo de tristeza e medo? Sugriva contou a Rama sua história. Embora eu tivesse ascendido ao trono dos macacos sob as instruções dos ministros de Vali, fui deposto e expulso violentamente por Vali. Até mesmo minha querida esposa foi roubada por meu poderoso irmão. Ainda assim, ele me antagoniza. Muitas vezes, matei macacos enviados por ele para minha destruição. Por isso, tive medo até mesmo de você quando o vi chegar neste local. Rama queria ouvir todos os detalhes sobre Vali. Ele pediu a Sugriva que relatasse toda a história. Quais eram os pontos fortes e fracos de Vali? Por que ele insultou Sugriva? Rama já sentia raiva de Vali. Ele queria saber tudo sobre o macaco arrogante e então tomaria as medidas necessárias. Ele novamente tranquilizou Sugriva. Fale com confiança. Em breve você verá minha flecha disparar em direção ao peito de Vali e ele cair como uma montanha fendida. Agradado, Sugriva falou. Eu e Vali somos filhos de Uriksharaja, o rei dos macacos. E eu e meu pai sempre tivemos a mais alta estima por Vali. Quando o rei morreu, foi Vali, como o príncipe mais velho, quem foi devidamente instalado como governante. Sempre fui subserviente ao meu irmão, ficando ao seu lado. Sugriva descreveu como um dia um demônio de Moni Mayavi foi até Kishikinda, a cidade dos macacos. Ele teve uma disputa com Vali por uma mulher e ficou do lado de fora dos portões da cidade, desafiando Vali para um duelo e gritando ameaças. Vali estava dormindo e os brados de Mayavi o acordaram. Ele se levantou furiosamente e de imediato saiu correndo da cidade com Sugriva ao seu lado. Quando Mayavi avistou os dois enormes macacos saindo da cidade, atemorizou-se e fugiu. Vali e Sugriva o perseguiram e estavam se aproximando do demônio quando, de repente, ele entrou num grande buraco na terra. Ao chegar ao buraco, Vali decidiu ir atrás de Mayavi e disse a Sugriva para esperar por ele. Embora Sugriva implorasse seu irmão para levá-lo, Vali foi sozinho para o buraco. Ele fez Sugriva jurar que permaneceria na entrada do buraco até o seu retorno. 1 ano se passou e Sugriva esperou. Não havia sinal de Vali. Sugriva começou a temer que seu irmão estivesse morto. Ele se mantinha diante do buraco, mas cheio de receios. Então, enquanto ele observava o buraco, uma grande quantidade de sangue espumante começou a escorrer de lá. Sugriva também ouviu o rugido do demônio, mas não conseguiu ouvir a voz de seu irmão.
Deliberando sobre o Sinai, Sugriva concluiu com grande tristeza que Vale estava morto. Não querendo que o demônio escapasse, Sugriva colocou uma enorme pedra sobre o buraco e voltou para Kishkinda com o coração cheio de pesar. Os ministros de Vale então entronaram Sugriva, embora ele estivesse relutante em aceitar. Contudo, após um curto período de tempo, Vale voltou, tendo matado o demônio. Quando ele viu Sugriva no trono, ficou furioso. Ele prendeu os ministros em correntes e falou duramente com Sugriva, explicando que ele havia encontrado Mayavi após um ano inteiro de busca e o havia matado junto de todos os seus parentes. Depois do confronto, ele descobriu que a entrada do buraco estava bloqueada e que Sugriva não estava ali. Sugriva sentiu grande reverência por seu irmão e se curvou diante dele, tocando seus pés com a coroa. Ele disse a Vale como estava satisfeito e aliviado vendo-o de volta. Sugriva estava pronto a se tornar novamente o feliz e solícito servo de seu irmão, mas Vale estava irado. Ele acusou Sugriva de deliberadamente trancá-lo na toca, movido pelo desejo de ganhar o reino. Ele expulsou Sugriva da cidade, com nada além de um pano cobrindo seu corpo. Vale também roubou a esposa de seu irmão. Sugriva concluiu sua história. Foi assim que comecei a vagar, acompanhado apenas por alguns amigos íntimos e conselheiros. Andando pela terra com medo de Vale, finalmente busquei abrigo nessa montanha, sabendo que ele não pode vir aqui devido a uma maldição. Rama sorriu para Sugriva. Mais uma vez deu-lhe todas as garantias de que Vale seria punido em breve por sua crueldade e vilania. Eu logo dissiparei sua tristeza por perder sua esposa, rei dos macacos, assim como o sol dissipa a névoa da manhã. Sugriva olhou para Rama. Com seu corpo poderoso e arco enorme, ele era realmente uma visão impressionante. Certamente ele poderia facilmente derrotar até mesmo o mais magnífico dos guerreiros. Mas Vale não era um oponente comum. Embora criado por Horiksharaja, Vale era filho de Indra. Ele possuía uma força incomparável. Ninguém conseguia rivalizá-lo na batalha. Portanto, Sugriva se sentia inseguro. Ele começou a descrever as proezas de Vale. A cada dia, ao se levantar, Vale, a fim de se exercitar, caminha do Oceano Oeste até o Oceano Leste. Em seguida, ele ruma para a costa sul e de lá salta para a costa norte. Ele não conhece o cansaço e sobe ao topo das montanhas derrubando seus enormes picos com as próprias mãos. Presenciei Vale quebrar várias árvores enormes como se fossem pequenos gravetos. Então Sugriva contou a Rama sobre o encontro de Vale com outro demônio celestial chamado Dundubhi. Este demônio estava acostumado a vagar na forma de um búfalo de aparência terrível. Ele possuía a força de 10.000 elefantes e vagava procurando um oponente adequado. Indo até o deus dos mares, o demônio o desafiou para a batalha, mas o deus se recusou dizendo: "Não sou competente para lutar com você." A divindade enviou Dundubhi para a montanha Himavan, dizendo-lhe que ele travaria uma batalha ali, mas a montanha também se recusou a lutar com Dundubhi. O demônio rugiu com raiva e exigiu saber quem poderia enfrentá-lo. Então Himavan disse que Vale provaria ser um combatente à sua altura e orientou Dundubhi a buscar por Kishkinda. O demônio furioso, ainda na forma de um enorme búfalo, correu em direção à cidade de Vale. Ele parecia uma nuvem negra correndo pelos céus na estação das chuvas. Dundubhi chegou aos portões de Kishkinda e trovejou com um grande tambor sendo batido violentamente. Esse som reverberou por quilômetros e quebrou as árvores ao redor. Vale estava se divertindo com suas esposas em seu palácio. Bêbado de vinho e de paixão, ele se levantou e olhou em volta com os olhos avermelhados. Ele era intolerante por natureza e o som do demônio o enlouquecia. Ele saiu correndo de seu palácio, seguido por suas esposas. Perante Dundubhi, ele disse: "Por que você berra assim, demônio? Se você está me desafiando, é melhor fugir imediatamente antes que eu tire sua vida." O demônio riu alto. Ele disse a Vale: "Você não deve me desafiar na presença de mulheres, ó macaco galante. Lute com todas as suas forças e eu o matarei hoje mesmo. Ou, se preferir, pode ficar essa noite com suas esposas e lutaremos amanhã. É impróprio lutar contra alguém que está bêbado ou cego pela paixão. Volte para sua cidade e contemple-a pela última vez. Diga um adeus afetuoso aos seus entes queridos. Entrone seu filho
e depois venha para a batalha. Em breve você estará morto estirado sobre essa terra. Vale riu ao ouvir essa valentia arrogante. Ele mandou suas esposas de volta para a cidade e disse a Dundub: Não invente desculpas para esconder seu medo. Considere minha embriaguez como a embriaguez de um guerreiro pouco antes de uma batalha. Devemos lutar agora. Vale aprumou sua veste e ficou com sua montanha diante, e ficou como uma montanha diante de Dundub. O demônio rugiu e, abaixando seus chifres pontudos, avançou furiosamente de encontro a Vale. O macaco imediatamente agarrou Dundub pelos chifres e girou-o, jogando-o no chão. Sangue escorreu das orelhas do demônio e ele se levantou e atacou novamente. Erguendo-se nas patas traseiras, ele começou a bater em Vale com os cascos, fazendo um som como de trovões. Ele enfiou seus chifres no corpo de Vale, mas o macaco se manteve firme. A batalha durou algum tempo, enquanto os dois oponentes se batiam furiosamente. Vale atingiu o demônio com seus punhos, joelhos e pés, e também com pedras e árvores. Gradualmente ele dominou Dundub, que ficou exausto. Vale, então, segurou seus chifres e o jogou no chão com grande força. Ele girou o demônio sem vida e o atirou a uma distância de mais de 10 quilômetros. Enquanto ele voava pelo ar, grande quantidade de sangue fluía de seu corpo esmagado. Algumas gotas caíram sobre a ermida do sábio Matanga. Urushi se levantou furioso e olhou em volta. Ele viu a carcaça de Dundub, e por sua visão mística, pôde entender que Vale jogara ali o demônio morto. Ele imediatamente proferiu uma maldição. Se o macaco que jogou este cadáver pisar em um raio de 6 quilômetros desse cemitério, ele imediatamente se tornará pedra. Assim Sugriva explicou a razão de Vale não ousar chegar perto de Rishamukha. Ele apontou para o que parecia ser uma pilha enorme de pedras brancas brilhantes. Aqui estão os ossos de Dundub, jogados fora por Vale. Vemos o poder de Vale quando consideramos que praticamente ninguém é capaz de mover nem mesmo o mero esqueleto do demônio. Lakshmana riu com desprezo. Que façanha Rama não poderia igualar facilmente? Ó Sugriva, não ouvi nada ainda que indique que esse seu irmão é formidável. Sugriva garantiu a Lakshmana que estava convencido da destreza de Rama, mas ainda não tinha visto nenhuma demonstração de poder, ao passo que, em muitas ocasiões, havia testemunhado o poder de Vale. Ele pediu a Rama para mostrar sua força, chutando para longe o esqueleto de Dundub. Rama riu de novo e, com o pé, ele ergueu os ossos enormes como se fosse mera brincadeira. Depois de sacudi-los, chutou-os em direção aos céus. Aquele esqueleto sumiu de vista, aterrissando a cerca de 130 quilômetros dali. Vendo os ossos desaparecendo ao longe, Sugriva ficou impressionado, mas ainda assim permaneceu em dúvida. Ele disse a Rama: Você jogou os ossos secos de Dundub, mas ele foi arremessado por Vale, quando ainda era uma carcaça cheia de carne e sangue. Ó Rama, me perdoe, mas há outro teste que eu gostaria de testemunhar. Sugriva mostrou a Rama e Lakshmana 7 árvores do sal, cada uma com mais de 30 braços de diâmetro. No passado, Vale havia facilmente derrubado muitas dessas árvores. Sugriva pediu a Rama que mostrasse sua força, perfurando uma daquelas árvores com uma flecha. Sorridente, Rama pegou seu arco e o encordoou. Depois de colocar na corda uma flecha de aparência terrível, mirou e atirou a flecha que passou por todas as 7 árvores. A flecha, banhada em ouro, entrou na terra e desceu para as regiões subterrâneas. Forçando seu caminho de volta para a superfície, saiu da terra novamente e entrou na aljava de Rama. Sugriva ficou surpreso e caiu no chão aos pés de Rama. Ele considerou que Vale estava praticamente morto. Ajoelhando-se diante de Rama, ele disse: Você poderia matar com suas flechas os deuses e os demônios combinados. Quem pode deter você na batalha? Com você como meu aliado, todo o meu pesar se foi. Ó Rama, não demoremos. Coloquemos logo um fim na maldade de Vale. Rama concordou e todos partiram imediatamente para Kshikinda. Rama disse a Sugriva para ir em frente e desafiar Vale para uma luta, e ele esperaria por perto. Quando Vale saísse da cidade, Rama o mataria. Sugriva ficou fora de Kshikinda.
e começou a bradar. Vale ouviu seu irmão e correu para o embate. Os dois macacos começaram um combate tumultuoso e terrível que parecia um confronto entre Marte e Mercúrio nos céus. Cegos pela raiva, golpeavam-se como uma chuva de raios. Esmurrando-se e também trocando chutes, gritavam em fúria. Rama observava atentamente com seu arco empunhado. Ele não conseguia distinguir quem era quem. Os dois irmãos macacos eram muito parecidos, como os deuses gêmeos Ashvini. Em razão disso, Rama não disparou sua flecha, temendo atingir Sugriva. Vale logo dominou o duelo, e o exausto Sugriva teve de correr para salvar sua vida. Ele fugiu de volta para Rishamukha, perseguido de perto por Vale, que parou na orla da floresta perto do eremitério de Matanga, dizendo: "Apenas por hoje você escapou." Sugriva, estava deitado no chão ofegante, e Rama corria até ele. O macaco olhou surpreso para o príncipe. "Por que você não disse com sinceridade que não tinha intenção de matar Vale? Olhe para mim agora. Estou quase morto depois das investidas daquele macaco assustador. Ó Rama, se eu soubesse que você estava relutante, não teria saído deste lugar." Rama consolou Sugriva, explicando que não foi capaz de distinguir entre os irmãos macacos. Suas feições, vestimentas e ornamentos eram muito semelhantes. Ele sugeriu que Sugriva desafiasse Vale novamente, mas dessa vez usando alguma marca distintiva para que Rama pudesse identificar cada um. Lakshmana amarrou em volta do pescoço de Sugriva uma trepadeira florida. Tranquilizado, Sugriva se levantou e partiu mais uma vez para Kshikindha. Lakshmana e Sugriva avançaram seguidos por Rama. Lakshmana e Sugriva avançaram, seguidos por Rama, Hanuman e outros 3 macacos. Eles logo chegaram à cidade. Novamente Sugriva foi até os portões. Ele olhou para Rama, ainda sentindo medo. A surra de Vale o deixara abalado. Rama viu a expressão ansiosa de Sugriva. Ele apoiou suas mãos sobre os ombros do macaco e disse: "Não hesite. Vale rolará pelo chão, derrubado por minha flecha. Eu jamais menti, mesmo submetido a muitas adversidades por muito tempo. Solte seu grito poderoso, ó Sugriva, e Vale, sem demora, virá até aqui. Como ele pode tolerar um desafio na presença de mulheres? Esta será sua última batalha e, de fato, seu último dia na Terra." Sugriva aceitou a determinada palavra de Rama. Enquanto os 2 príncipes permaneciam escondidos em meio a diferentes arbustos, ele começou a gritar desafios mais uma vez. Seus urros rasgaram o ar impiedosamente. Animais fugiram confusos em todas as direções, como mulheres atacadas por homens perversos, onde governantes não sabem protegê-las. Os pássaros caíram do céu como deuses cujos méritos piedosos se esgotaram. Quando Sugriva emitiu seu grito feroz, parecia o oceano açoitado por um vendaval. Vale estava em seus aposentos internos com suas esposas. Ouvindo o desafio de Sugriva, sentou-se surpreso. Como seu irmão voltara tão cedo, aquela surra não lhe fora suficiente? Dessa vez não haveria escapatória para aquele macaco arrogante. Vale foi tomado de raiva, seus membros tremiam e seus olhos se avermelharam. Rangendo os dentes, saltou da cama e correu para os portões. Sua esposa Tara, vendo-o prestes a sair, correu até ele e segurou seu braço. Sua intuição feminina disse que algo estava errado. Ela falou com medo: "Meu senhor, livre-se dessa raiva. Não entre num novo combate contra Sugriva. Embora você seja mais poderoso do que seu irmão, desconfio de algum perigo. Como Sugriva se tornou tão destemido, embora tenha acabado de ser derrotado por você? Porque ele está rugindo como uma nuvem de monção. Certamente ele encontrou um aliado poderoso." Vale parou e olhou para sua linda esposa. Ela lhe disse que ouvira dizer que Sugriva se amigara com 2 príncipes de Ayodhya. Tara descreveu o poder e a glória de Rama, que ela ouvira ser descrito por Angada, filho de Vale. Rama era inatacável na batalha e capaz de esmagar vastos exércitos. Ele era o refúgio supremo para os aflitos e tinha dado sua palavra a Sugriva de que o protegeria. A rainha Vanara implorou ao marido que não saísse para lutar. Em vez disso, ele deveria dar as boas-vindas a Sugriva e instalá-lo como príncipe regente. Tara implorou ao marido:
Considero Sugriva seu melhor amigo. Essa animosidade é desnecessária. Traga-o para perto com presentes e palavras gentis. Junto de Rama, ele se provará seu maior aliado. Ó valente monarca, por favor, não entre em outro embate contra Sugriva, pois temo que será o seu último. Dominado pela morte, Vali não pôde aceitar o sábio conselho de sua esposa. Ele a repreendeu enquanto ela chorava diante dele. Como posso tolerar essa insolência? Para um guerreiro que nunca conheceu a derrota, tolerar um insulto é pior do que a morte. Não sou capaz de suportar a arrogância do fraco Sugriva, muito menos seus brados. Ó mulher tímida, não ficarei mais aqui. Sugriva encontrará seu fim neste dia. Vali disse a Tara que ela não precisava sentir nenhum medo em relação a Rama. Ele sabia sobre o príncipe humano. Rama era devotado à virtude e piedade. Ele nunca cometeria o pecado de matar uma pessoa inocente, tampouco poderia intervir nas lutas justas dos outros. Vali ordenou que Tara ficasse no palácio. Ele estava saindo para enfrentar Sugriva e logo retornaria, após fazer seu irmão abraçar a morte ou fugir de medo. A rainha ficou cabisbaixa. Orando pelo seu marido, voltou tristemente para seus aposentos. Cheio de raiva e respirando pesadamente, Vali correu para fora dos portões da cidade. Ele viu Sugriva parado, firme como uma montanha, com seu corpo marrom, avermelhado, brilhante como um incêndio. Vali aprumou suas vestes. Com os braços em guarda, correu furiosamente até o irmão, gritando: meus punhos de aço lançados contra você, tal qual uma massa, retornarão depois de tirar a sua vida. Lembrando-se do tratamento que seu irmão lhe dera, Sugriva também se irritou. Tão logo Vali ficou ao alcance de seus golpes, Sugriva desferiu um soco contra seu rosto. Os dois macacos colidiram, rugindo como touros enlouquecidos. Ao receber um golpe fulminante contra seu peito, Sugriva vomitou sangue e parecia uma montanha coberta por uma cascata de óxidos vermelhos. Ele revidou arrancando uma árvore do sal e acertando o irmão na cabeça. Vali tremeu como um navio lançado ao oceano. Ele caiu sobre Sugriva e começou a bater nele com os joelhos e punhos. Os dois macacos lutaram ferozmente e Vali, mais uma vez, pouco a pouco se revelou em vantagem. Sugriva, com sua vaidade abalada, começou a procurar por Rama com medo. Ele estava ficando cada vez mais fraco. Por trás do arbusto, Rama viu sua chance. Vali estava de pé, ao lado de seu irmão caído, com os braços erguidos. Rama rapidamente colocou uma flecha em seu arco. Seu disparo soou como um trovão e voou como um raio ao encontro do peito de Vali. O impacto da flecha contra o imenso guerreiro produziu pela segunda vez um som de trovão. Vali caiu ao chão como uma árvore cortada, soltando um grito ensurdecedor. Ele ficou inconsciente, com o corpo banhado em sangue. Embora atingido pela flecha poderosa de Rama, o macaco não morreu, pois estava usando uma corrente de ouro que Indra lhe dera. Pelas bênçãos de Indra, aquela corrente era capaz de preservar a vida de quem a usava. Deitado ali com suas vestimentas espalhadas e ornamentos brilhantes, e a flecha brilhante de Rama projetando-se de seu peito, Vali parecia um estandarte colorido repentinamente caído ao chão. Rama e Lakshmana aproximaram-se lentamente do macaco moribundo. Vali abriu os olhos e olhou para Rama, que lhe sorria. O macaco falou com dificuldade. Você é famoso por sua verdade e por sua virtude, ó Rama. Como então você cometeu um ato tão abominável? Qual foi meu crime para eu ser punido dessa forma? Eu não ataquei você. Em verdade, eu estava num duelo justo contra outro oponente. Por que então você me matou escondido e à distância? Vali acusou Rama de agir irreligiosamente, apesar de se fazer passar por uma pessoa de virtude. Esse ato hediondo certamente provava que ele era ímpio. Ele havia perdido o controle de sua mente e de seus sentidos, dominado por desejos sentimentais. Movido por sua amizade com Sugriva, preteriu a retidão. Ofegante, Vali continuou. Não consigo entender por que você agiu dessa maneira, ó Rama. Como você se beneficia tirando a vida de um mero macaco que vive na floresta e se alimenta de frutas silvestres? As escrituras condenam comer carne de macaco ou usar suas peles. Não havia razão para me matar. Eu não fiz mal nenhum a você.
Certamente esse ato será condenado por todos os homens santos e você terá de proceder para o inferno. Vale censurou Rama demoradamente, falando com raiva em sua voz. Depois de algum tempo, ele fechou os olhos e soltou todo o peso de seu corpo, completamente exausto. Ele se arrependeu. Por que ele não dera ouvidos a Tara? Os conselhos dela tinham grande sabedoria. Em razão de ignorá-la, colheu os frutos de sua impulsividade. A flecha em seu peito queimava como fogo. Vale estava em choque e seguia-se perguntando como o virtuoso Rama podia ter feito algo tão baixo. Rama esperou que Vale recuperasse um pouco de sua força. Quando o macaco abriu os olhos mais uma vez, Rama disse: Ó Vale, você claramente não entende retidão e religiosidade. Toda essa terra pertence aos descendentes de Manu e foi-lhes legada por essa grande divindade promotora dos códigos religiosos. Bharata agora governa este mundo e nós, seus irmãos, somos seus servos. Portanto, é nosso dever vagar pela terra promovendo a virtude e punindo os ímpios. Você, sim, é perverso, ó macaco orgulhoso. Rama colocou-se a explicar a Vale as regras da moralidade. O irmão mais novo deve ser considerado como seu próprio filho e sua esposa como sua nora. Vale era culpado, portanto, de um grave pecado por ter punido Sugriva, que não tinha pecados, e por ter coabitado com Ruma, a esposa de Sugriva. As escrituras prescrevem a morte como punição para quem tem relações sexuais com sua própria filha ou com a esposa de seu irmão mais novo. Não havia dúvidas de que a punição de Rama era justa. Rama continuou a dirigir-se a Vale. Você agora está livre da reação pecaminosa que o teria enviado para o inferno. Uma pessoa punida pelo rei é liberta de todos os pecados e ascende ao céu. Em contraste, se o rei deixa de punir um pecador, ele próprio incorre no pecado. Ó Vale, você não deve sofrer, pois você teve a sorte de receber a punição adequada, tornando-se hábito a ingressar nos planetas superiores após a morte. Tampouco agir erroneamente por permanecer escondido. Como você é um macaco, essa é a maneira adequada de matá-lo. Assim como, ao caçar, o rei atira flechas nos animais de um local escondido, eu atirei em você. Vale não podia discutir. Ele sempre sentiu remorso pela maneira como tratou Sugriva, mas negava esses sentimentos e seguia antagônico ao irmão. Agora ele finalmente recebeu o resultado. Todas as criaturas recebem os frutos de seus próprios atos. Nenhum sofrimento ou felicidade vem a não ser como resultado de atos anteriores. Compreendendo isso, Vale aceitou as palavras de Rama como verdadeiras e desistiu de sua raiva e tristeza. Com dificuldade, ele respondeu: Como um anão pode discutir com um gigante? Ó Rama, você é o melhor conhecedor de todos os princípios religiosos. Minha punição é justa. Por favor, perdoe minhas palavras duras faladas anteriormente devido à tristeza e desorientação. Eu certamente me desviei do caminho da virtude. Vale temia que, após sua morte, seu irmão Sugriva se tornasse antagônico a seu filho Angada. Ele implorou a Rama que estabelecesse uma amizade entre os dois macacos. Rama garantiu a Vale que Sugriva governaria os Vanaras com retidão, tratando Angada como um irmão mais novo. Vale perdeu a consciência. Sua vida estava quase extinta. Naquele momento, Tara saiu correndo da cidade chorando pelo marido. Ela viu os macacos que eram seguidores de Vale correndo em todas as direções, tomados de medo de Rama. Tara parou alguns deles e perguntou por que estavam fugindo. Verá seu poderoso marido abatido pela flecha de Rama, responderam eles. A morte, na forma de Rama, o está levando embora. Saia rapidamente conosco, pois em breve Sugriva assumirá o controle da cidade e nos expulsará, auxiliado pelas flechas mortais de Rama. Tara olhou em volta e viu Vale caído ao chão. Perto dali, Rama apoiava-se em seu grande arco. Com um gemido, ela correu em direção ao marido desmaiado, batendo contra o próprio peito e a cabeça. Ela caiu aos pés de Vale. O nobre macaco parecia uma montanha derrubada pelo raio de Indra. Gritando, meu senhor, ela rolava pelo chão em agonia. Angada também se aproximou e caiu ao chão, aos pés do pai, dominado pela dor. Tara lamentou em voz alta. Levante-se, ó tigre entre os macacos. Por que você não me saúda? Venha comigo agora e deitemos em sua cama confortável. O chão não é lugar para um rei. Infelizmente, está claro para mim que gosta mais da terra do que de minha pessoa, pois você está aí abraçando-a com seus braços estendidos. O que devo fazer? Para onde eu devo ir? Estou perdida.
Chorando como uma águia pesqueira, a inteligente Tara pensou em como seu marido havia banido Sugriva e roubado sua esposa. Certamente esse foi o fruto das ações pecaminosas. Como ela poderia viver agora como uma viúva sob os cuidados de Sugriva, o inimigo de Vali? O que aconteceria agora com seu querido filho Angada? Tara segurou os pés de Vali, que ainda estava inconsciente e cuja respiração era fraca. Hanuman gentilmente confortou Tara. Esse é o fim certo para todos, gentil senhora. Todos nós simplesmente colheremos os resultados de nossas próprias ações, boas ou más. Assim, não ganhamos nada e nem beneficiamos ninguém quando lamentamos. Vale alcançou o fim de sua vida e agora alcançará as regiões superiores. Não se aflija. Tara gritou de dor. Ela não desejava viver sem Vale. Deitada ao lado de seu marido, decidiu jejuar até a morte, seguindo o caminho percorrido por Vale. Enquanto Tara pranteava, Vale abriu os olhos e olhou lentamente ao redor. Vendo Sugriva, falou com ele afetuosamente. Ó irmão, por favor, perdoe meus atos malignos contra você. O destino não permitiu gozarmos juntos da felicidade. Aceite agora o governo dos macacos. Muito em breve, estarei na residência de Yamaraja. Vale pediu a seu irmão que fosse gentil com Angada. Ele também pediu que Sugriva protegesse Tara zelosamente, sempre buscando seus conselhos sobre assuntos importantes. A ordem de Rama deveria ser seguida com estriteza e Sugriva deveria sempre procurar agradá-lo. Sugriva, muito abatido, indicou com um movimento de cabeça que seguiria as instruções de Vale. Então, Vale tirou sua corrente de ouro celestial e entregou a Sugriva. Voltando-se para Angada, disse com uma voz que era apenas um sussurro. Querido filho, agora partirei deste mundo. Permaneça sempre dedicado ao serviço de Sugriva, tratando-o como você mesmo gostaria de ser tratado. Com os olhos revirando de dor e os dentes expostos, Vale desistiu de sua vida. Sua cabeça caiu para o lado quando seu último suspiro saiu de sua boca. Um grande uivo de tristeza veio dos muitos macacos que cercavam Vale. Infelizmente, nosso Senhor se foi. Quem nos protegerá agora? Quem pode igualar Vale em força e esplendor? Tara e Angada abraçaram o corpo de Vale, gemendo alto. Sugriva estava cheio de remorso. Ele foi até Rama e disse: Sou um desgraçado. Causei a morte do meu próprio irmão. Embora capaz disso, meu irmão nunca me matou. Eu, por outro lado, o matei na primeira oportunidade que tive. Agora, como posso assumir o reino? Manchado como está com o sangue de Vale. Como posso tolerar ver Tara e Angada chorando amargamente por minha causa? Sugriva ficou dominado por seus sentimentos. Ele tinha certeza de que colheria os terríveis resultados de ter matado o próprio irmão e, em verdade, ter matado o próprio rei. Que pecados horríveis! Vale era nobre e governou os macacos com justiça e compaixão. Depois de matá-lo, Sugriva não estava apta a se tornar um monarca. Todos simplesmente o condenariam. Seu único recurso era entrar no fogo junto com o cadáver de seu irmão. Sugriva implorou permissão a Rama para desistir de sua vida. Os outros macacos ajudariam Rama a encontrar Sita. Rama foi às lágrimas ao ouvir a tocante lamentação de Sugriva. Enquanto Rama considerava as palavras tristes do macaco, Tara se aproximou dele e disse: Ó Todo-Poderoso, também entrarei no fogo junto com Vale. Não desejo viver sem meu marido. Certamente ele sentirá minha falta, mesmo entre as apsarás no céu, pois sempre fui sua serva mais dedicada. Tara implorou a Rama para matá-la com a flecha que matou Vale. Ó Rama, a esposa é sempre considerada una com seu marido. Você, portanto, não precisa temer o pecado de matar uma mulher. Tirando a minha vida, você apenas completará a tarefa de matar Vale. Não posso tolerar a dor da separação de meu cônjuge. Você certamente sabe muito bem o quanto isso é doloroso. Rama olhou condoído para Tara, que havia caído ao chão. Ele a consolou muito gentilmente. Ó esposa de um herói, não pense assim. Toda essa criação produz felicidade e angústia, uma após a outra, para todos os seres criados de acordo com seu destino. Para onde você irá para evitar seu destino? Fique em paz neste lugar. Depois de viver devidamente o luto por seu marido, você logo terá tanto prazer sob a proteção de Sugriva quanto tinha junto a Vale. Seu filho se tornará príncipe regente e você será honrada.
Tudo isso é ordenado pela providência. Ó Tara, as esposas dos heróis nunca se lamentam como você faz agora. Rama instruiu Tara de acordo com os códigos morais que se aplicavam à sua raça. Com a morte de seu marido, ela deve aceitar seu irmão como seu esposo e servi-lo como ela fez com Vali. Tara ficou em silêncio olhando para Rama. Então, Rama se voltou para Sugriva para confortá-lo também. Rama disse a Sugriva para se animar e comparecer ao funeral de Vali. Todos, sem lutarem, não ajudaria a alma do rei macaco. O luto deve acabar logo e os deveres devem ser cumpridos, disse Rama gravemente. O tempo controla tudo. Vali sucumbiu ao tempo onipotente e agora foi para as regiões que conquistou por seus próprios atos. Esse mesmo tempo agora está exortando você a cumprir seus deveres religiosos para com seu irmão. Sugriva ficou olhando para Rama. Sua mente estava desorientada devido à tristeza e ao remorso. Lakshmana segurou o braço do macaco e lhe disse para prosseguir com a cremação de Vali. Lakshmana deu instruções detalhadas ao confuso Sugriva. Ouvindo o príncipe falar, os assistentes de Sugriva cumpriam suas ordens às pressas. Rama falou novamente com a enlutada Tara. Ó rainha Vânara, considere cuidadosamente se este cadáver diante de nós realmente teve alguma ligação com você algum dia. Não é nada além de um aglomerado de elementos materiais. A pessoa real é a alma e não o corpo. É somente em ignorância que formamos relacionamentos com base em considerações físicas, chamando os outros de marido, filho ou amigo. Rama explicou que a alma não tem designações. É eterna e permanece apenas por um curto período de tempo no corpo. Durante nossa breve estadia em nossos corpos, formamos muitos relacionamentos ilusórios, mas todos eles, sem dúvida, serão desfeitos pela força do tempo. A verdadeira felicidade da alma está em seu relacionamento com Deus. Vali se aproximou desse relacionamento eterno, então ninguém precisava se lamentar por ele. Enquanto Rama falava, os parentes de Vali se apaziguavam. Reunindo-se, eles se prepararam para o funeral. Trouxeram um palanquim de madeira, sobre o qual colocaram cuidadosamente o corpo de Vali. 8 fortes macacos suspenderam Vali, que parecia um deus caído. O palanquim era adornado por inúmeras esculturas de pássaros, árvores e soldados guerreiros. No topo havia uma treliça coberta com uma rede e muitas guirlandas e enfeites de joias. As laterais do palanquim estavam pintadas com pasta de sândalo vermelho e flores de lótus espalhadas por todas as bordas. Sugriva e Angada carregaram um palanquim junto com outros macacos. Sugriva havia recuperado sua compostura e dava ordens aos macacos. Andem à nossa frente, espalhando pelo chão joias de todos os tipos. Que os macacos eruditos recitem as escrituras e prosseguiremos lentamente para o local de cremação. A procissão partiu em direção à margem do rio. Muitas mulheres que caminhavam à frente espalhavam seu lamento pelos ares. Gradualmente chegaram ao rio e uma pira funerária foi construída em sua margem. O palanquim foi colocado ao lado da pira e Tara novamente caiu ao chão, chorando tristemente. Ó herói, por que você não lança seu olhar sobre mim neste dia? Veja aqui suas esposas, todas chorando e seguindo por este caminho. Aqui estão seus ministros mergulhados num mar de desolação. Ó Vale, dispense agora seus conselheiros, como tantas vezes fez no passado, para podermos nos divertir juntos, intoxicados de amor. As outras mulheres ergueram Tara gentilmente, que caíra devido à tristeza. Com a ajuda de Sugriva e da chorosa Angada, colocaram o corpo de Vali na pira. Angada, então, acendeu a pira e caminhou ao redor de seu pai, que iniciava sua jornada para o próximo mundo. Todos os demais se juntaram a ele para circumambular lentamente a pira. Em seguida, todos adentraram um rio e ofereceram água sagrada à alma de Vali. Terminados os ritos fúnebres, Sugriva e seus conselheiros fizeram uma roda em torno de Rama e Lakshmana. Hanuman, que parecia um pico dourado do Monte Meru, uniu a palma de suas mãos e disse a Rama: Por sua graça, ó Raghava, Sugriva adquiriu o reino ancestral dos Vanaras. Agora, por favor, entre nessa cidade de Kshikinda
e com sua permissão realizaremos a cerimônia de coroação. Rama pareceu severo ao responder. Tendo recebido essa ordem de meu pai, não entrarei nem mesmo em uma vila por 14 anos, muito menos em uma cidade. Vocês podem prosseguir para a cidade e instalar Sugriva devidamente como seu rei. Devo permanecer do lado de fora, encontrando alguma caverna adequada para minha residência. Rama instruiu Sugriva a permanecer em Kishkinda pelos próximos meses. Era o início da temporada de monções, de modo que seria impossível procurar por Sita. Quando as chuvas acabassem, Sugriva enviaria os macacos em todas as direções para procurar Ravana e a princesa. Sugriva se despediu de Rama e foi para sua cidade, que ficava dentro de uma vasta caverna na montanha. Em conformidade com as prescrições das escrituras, realizou-se uma majestosa cerimônia de coroação. Todos repetidamente exaltaram Rama e Lakshmana, sentindo-se honrados pela amizade dos dois príncipes de Ayodhya. Sugriva se reuniu com sua esposa, Ruma, e entrou no magnífico palácio de Vali. Esperando o fim da estação das chuvas, viveu feliz, cercado por suas esposas e ministros. E assim termina o capítulo, intitulado Rama encontra os macacos, que aqui no livro é o capítulo 11 e na nossa numeração aqui dos vídeos é o capítulo 21. Pois bem, então a gente viu aqui nesse capítulo, recapitulando, como Rama se encontrou então finalmente com Sugriva, ajudou ele a derrotar seu irmão Vali, que eu tinha falado Bali no começo do vídeo, né? É Vali. E com isso tem início a amizade entre Rama, Hanuman, que é uma das figuras mais importantes também do Ramayana, porque a gente vai ver como Rama ele se torna assim objeto de devoção, de adoração, né, de muitas pessoas, né? Muitas pessoas na Índia assim são devotos de Hanuman, mesmo pessoas assim que são devotos de Hanuman, devotados a Hanuman, mas não são devotados a Rama, por exemplo, né? A Vishnu, são devotados a Hanuman. Muito engraçado. Hanuman tem muitos templos na Índia. Se não me falha a memória, é a divindade que tem mais templos na Índia, Hanuman, né? Então ele se torna uma figura muito querida devido à sua atitude, sua disposição com o Rama, que agora só começou a ser demonstrada, né? Então, no próximo vídeo, a gente vê então o que vai acontecer na história. O próximo capítulo será A Busca Tem Início, né? Então é isso. Então a gente se vê na próxima, pessoal. Raghupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram. Hare Krishna.